Olá pessoal, tudo bem? Que estamos aqui para falar um pouquinho hoje da lei de causa e efeito. Mas antes de começar, vamos agradecer. Então, vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, aos mentores da Casa Batuíra, para que ocorra tudo bem nesse momento que ficaremos juntos e que a gente possa trazer o conhecimento da doutrina, conhecimento que Kardec nos ofereceu há mais de 160 anos e que a cada dia nós descobrimos coisas novas nessa doutrina de esperança, de consolação, então que a gente possa, ao final desse tempo que ficaremos juntos, sairmos daqui melhores, sairmos daqui sempre agradecidos a Deus pela oportunidade que todos nós vamos receber. Muito obrigado, que assim seja. Bom, então, como eu falei, hoje falaremos um pouco da lei de causa e efeito, que também é conhecida como o princípio de causa e efeito ou lei de ação e reação. Então, por definição, a gente tem que causa é o que faz com que algo exista ou aconteça, uma origem, um motivo, uma razão. Causa, então, é o que vem antes. E efeito é aquilo que é produzido por uma causa, consequência ou resultado. Efeito é o que vem depois e está relacionado a uma causa anterior. Então, aconteceu uma causa, na sequência tem um efeito dessa causa. E o axioma, que é a máxima, fala que todo efeito atual é gerado por uma causa pretérita. Todo efeito atual é uma consequência, é um resultado de uma causa anterior. Antes de entrarmos na doutrina, vamos falar um pouquinho da parte da ciência, da parte da física, né? Que está sempre relacionada à doutrina espírita, nunca está sozinha, sempre ligado com a filosofia, a religião e a ciência. Então, Isaac Newton foi, sem dúvida, um dos maiores expoentes do mundo científico, grande matemático, exímio físico e destacado astrônomo. Revolucionou sua época com inúmeras descobertas, em uma delas denominada a terceira lei. O que nos diz Newton? Que a toda ação corresponde uma reação de igual intensidade e de sentido contrário. Então vamos exemplificar, que eu acho que fica mais fácil para a gente entender um pouco. No campo físico, podemos comprová-la inúmeras vezes. Só para exemplificar, vejamos um avião em marcha, um avião que está voando. Os gases de exaustão dos motores do jato, né, do avião, empurram o ar, o que por sua vez produz uma reação oposta nos motores. Uma vez que os motores estão adaptados de forma segura ao corpo do avião, o avião move-se para frente. Então, o empuxo, né, a força que empurra ou que impulsiona o avião fornecido pelos motores a jato, pelas turbinas, nada mais é do que a reação dos gases que são expelidos em alta velocidade, que é a ação. Então, observemos nesse exemplo os sentidos das duas forças. Né? Enquanto o avião segue para frente, a turbina, o motor, expele os gases para trás, né? E aí forma o sentido do avião ir para frente. Né? As duas forças elas são em sentidos contrários, né? Sempre de sentidos contrários, mas de mesma intensidade. A gente pode ver um exemplo mais comum, né? Que é o ato de caminhar. Quando nós caminhamos, né? Somos direcionados para frente graças à força que os nossos pés aplicam sobre o chão. E aí identificamos igualmente a lei de ação e reação. A gente pode falar também do um helicóptero, né, que ele sobe com a força do vento das hélices que joga para baixo e impulsiona o helicóptero para cima. Então o vento, o ar
vem para baixo e com a força, numa ação contrária, o helicóptero sobe. O foguete é a mesma coisa. O foguete, quando ele explode, né, o nitrogênio, lá, os líquidos que fazem ele sair do solo, vem uma força em direção ao chão e impulsiona o foguete para cima. Um canhão, uma arma de fogo, a mesma coisa. A gente, quando dispara um tiro de uma arma ou de um canhão, volta um tranco da arma, do canhão, para trás, no sentido inverso à direção do projétil, da bala, né? Então também a lei de ação e reação é aplicada nesses outros exemplos aqui que a gente pode ver. Outra coisa que a gente vou falar antes de entrar efetivamente na parte da doutrina, é que a lei de causa e efeito, que é o objetivo da nossa palestra de hoje, a nossa conversa de hoje, a lei de Talião, elas são diferentes, a lei de causa e efeito e a lei de Talião. Então, para que a gente não confunda, porque nós vamos ver que lei de causa e efeito tem uma razão, né, tem uma causa e que gera uma reação, um efeito. E aí a lei de Talião também tem mais ou menos essa mesma característica. Só que a maneira como é pago a pena, né, a justiça é feita, ela é a justiça do olho por olho, dente por dente. A lei de causa e efeito é uma lei divina, é uma lei criada por Deus, né? E a lei de Talião, ela é uma lei humana, criada pelos homens. A lei de Talião, ou conhecido como pena de Talião, originalmente essa lei ela aparece no Código Babilônico de Hammurabi, que era um rei, mais ou menos em 1772 a.C. Antecedeu os livros de direito judeus por centenas de anos. Naquela época, bem antes da vinda de Jesus, os homens ainda eram muito endurecidos, os homens eram mais ignorantes, né? E essa lei trouxe mais justiça, justiça dos homens. As pessoas eram punidas da mesma maneira, por isso que é o nome talião, né? Talionato é da mesma maneira. As pessoas eram punidas, então, de acordo com a agressão efetuada. Hoje a gente pode achar cruel, né? Falar assim, a pessoa roubou, então ela vai cortar a mão, né? Alguma coisa no sentido. Mas para a época, 1770 anos antes de Cristo, foi uma evolução. Né? Então, talião é a aplicação de pena idêntica àquela cometida. Pena do mesmo dano causado. Lei de talião, talionato. Qualquer punição que se equivale ao dano sofrido. Ação de revidar na mesma proporção uma agressão sofrida. Retaliação. Então essa é a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Pagam na mesma moeda, da mesma maneira. Já a lei de causa e efeito, ela está diretamente ligada, relacionada à lei de liberdade. E a lei de liberdade, ela é uma das leis divinas ou naturais. Lá na parte 3 do Livro dos Espíritos, nós temos as leis morais, as leis divinas. Então lá tem diversas perguntas onde Kardec fez para os espíritos e que eles respondem falando das leis. E uma delas é a lei de liberdade. E a lei de liberdade é a sábia manifestação da justiça e bondade divinas. O livre-arbítrio também está relacionado à lei de liberdade. Então, essa lei de liberdade, ela diz respeito à nossa liberdade de pensar, liberdade de agir, liberdade da consciência, né? E o nosso livre-arbítrio. Então, ao evoluirmos, a nossa liberdade aumenta, só que junto com as nossas responsabilidades. Então, conforme evoluímos, naturalmente o nosso livre-arbítrio vai sendo ampliado. Vamos abrir aqui um parênteses para falar lá da questão 825 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: o homem goza de liberdade absoluta?
E os espíritos respondem não, porque um depende do outro. E na questão seguinte, na 826, ele pergunta em que condições gozaria de liberdade absoluta um homem? E os espíritos respondem, um eremita do deserto. O eremita do deserto ele vive sozinho, ele está num local isolado, não tem ninguém por perto, então ele tem uma liberdade absoluta, né, de fazer o que ele desejar. Desde que existam duas pessoas ou mais, não existe liberdade absoluta. Então essa lei ela traz para a gente o nosso desenvolvimento, a nossa evolução do nosso livre-arbítrio, que vai sendo aumentado conforme o passar do tempo, conforme as nossas experiências. Só que a partir do momento que nós evoluímos e a nossa liberdade aumenta, liberdade de pensar, mas principalmente a liberdade de agir, de tomar as nossas decisões, baseado no nosso livre-arbítrio, as nossas responsabilidades também aumentam. Então, a lei de causa e efeito fala bastante dessa lei de liberdade, tá? Está atrelada a essa lei de liberdade. E aqui, a gente deve ressaltar que Deus ele é soberanamente justo e bom. Ele sempre age com justiça, a justiça dele é sempre plena em relação aos seus filhos, às criaturas, né? Todos nós. Então, não há o acaso e também não há injustiça na sua lei, na lei de Deus. Então, para ficar assim bem claro, Deus nunca é injusto e nem permite os sofrimentos de seus filhos sem justa causa. Deus é amor. Não existe nada fora de Deus, portanto, deduzimos que não existe nada fora do amor. O que é contrário à lei de Deus, na realidade, não existe de forma absoluta. Então, essa lei de causa e efeito fala dessa justiça divina. A lei de ação e reação. Desde que se admite, então, a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito de suas perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se ele é soberanamente justo e bom, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Eis do que nada um deve bem compenetrar-se. Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, no item 3. Então, quando com as nossas ações nós contrariamos a lei, na realidade a gente não está desequilibrando nada a não ser nós mesmos. A nossa balança que se desequilibra, né? Podemos assim dizer que as pessoas vivem em desequilíbrio, né? Se o homem faz mau uso, né, do seu livre-arbítrio, se com o seu livre-arbítrio ele escolhe o caminho do erro, ele determina nele mesmo uma ação de igual intensidade, mas em direção contrária, que anula no mesmo instante o desequilíbrio no geral, ficando somente a anomalia em sua própria intimidade. Até que pela lei do retorno, ele volta ele ao equilíbrio, refazendo o caminho percorrido no sentido contrário e entrando novamente no campo de ação determinada pelo amor. Então, assim, não tem atalhos. Esse voltar à lei pode ser mais ou menos rápido, agora de acordo com a conscientização nossa, né? E a nossa vontade de corrigir o erro. Assim a gente tem espíritos que se arrependem rapidamente e consertam o passo, e tem outros que vão gerando erros em cima de erros, vão demorando séculos, né? E mais séculos no resgate, né? Desses erros. Então, se a gente tem uma estrada reta,
Se a gente tem uma estrada, um caminho reto a seguir, se a gente começa a pegar atalhos, primeiro desvio, segundo desvio, se você tem vários desvios pela frente, nós vamos ter que voltar para essa estrada. Então, assim, o erro que a gente comete, as escolhas que a gente comete, as escolhas que a gente tem pelo nosso livre-arbítrio, a responsabilidade é nossa também. Se for uma escolha de erro, uma escolha ruim, em algum momento, quando a gente se arrepender e corrigir o traçado, o caminho, a gente vai voltar para a estrada e recomeçar a partir do ponto que a gente desviou. Então não existe um atalho que você vai sair na estrada e você sai da estrada por um atalho cometendo uma situação e lá na frente você entra na estrada de novo. Não. Você sai da estrada, comete alguma coisa, em algum momento, quando você quiser, você vai voltar. E a hora que você vai voltar no ponto que você parou. Então, esse voltar ao ponto que você parou pode demorar bastante tempo. Ou não, depende de cada um de nós. Então, num lugar que fala muito sobre essa parte do arrependimento, da expiação, né, e da reparação dos erros que a gente comete, dos desvios que a gente comete, lá no livro O Céu e o Inferno, nós temos o Código Penal da Vida Futura. É lá no capítulo 7 da primeira parte do livro, né? O livro O Céu e o Inferno ele é uma das 5 obras fundamentais do Espiritismo, né? 5 obras básicas. E ele é dividido em 2 partes. Então, na primeira parte, no capítulo 7, nós temos 33 itens, 33 artigos, que fala da justiça divina, né? Então, o objetivo principal é demonstrar a ação da justiça divina e a sorte, entre aspas, né, que aguarda as almas após a morte do corpo físico, como consequência dos seus próprios atos. Esses itens, ele mostra que o sofrimento não é um castigo, mas uma consequência, um efeito, uma reação dos atos, que são as nossas causas, que nós fizemos. Então, sofrimento é o efeito, é o resultado de algo que fizemos anteriormente, que é a causa. Então, esse capítulo 7 do livro Céu e Inferno, lá da primeira parte, esses 33 itens, ele fala só desse assunto do sofrimento, das aflições e o que a gente precisa fazer para que a gente saia dessa situação, né? A gente se arrependa, a gente enxergue e que a gente vá para um outro caminho. Eu trouxe 2 itens para a gente falar um pouquinho, mas como eu já disse, são 33, então vale bem ler esse Código Penal todo, né? O bem e o mal que a gente faz decorre da qualidade que possuímos, né? Não fazer o bem quando podemos é, portanto, resultado de uma imperfeição. Ou seja, nós temos condições de fazer o bem, né? E a gente não faz, a gente tem uma imperfeição aí. E toda imperfeição é fonte de sofrimento, né? Então, no item 8, ele fala assim: sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca. No item 9, toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se ela não for paga numa existência, será na seguinte ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que quita numa existência não terá necessidade de pagar segunda vez. Aqui tem uma tirinha do Calvin, onde ele fala pro amigo dele assim: você acredita no demônio? Sabe um ser supremo maligno dedicado à tentação, corrupção e destruição do homem? E o amigo dele responde: eu não sei se o homem precisa dessa ajuda. A gente mesmo causa, a gente mesmo faz o nosso sofrimento. A gente mesmo faz as ações
que levam ao sofrimento, que leva à aflição. Então a gente não precisa do ser supremo maligno ou do demônio para fazer isso pela gente. A gente mesmo consegue sozinho ter essa capacidade de cometer as faltas e se desviar do caminho do bem. Então a gente deveria refletir, cuidar do nosso pensamento, cuidar das nossas ações, das palavras que nós falamos, pensar para falar, tomar cuidado, né, com a nossa maneira de ser, né? E o que a gente vê nesse Código Penal é que, assim, se a nossa falta ela é muito grande, são várias assim, e ela fica muito grande e eu não consigo pagar numa existência, eu posso pagar em mais do que uma. Não vai ficar sem pagar, né? Só que isso é a misericórdia divina. E Deus, somente Ele sabe o quanto que a gente consegue carregar, o quanto que a gente consegue suportar. Então, mesmo a gente cometendo erro sobre erro, fazendo coisas erradas, e quando a gente desencarnar, estivermos no plano espiritual, preparando a nossa próxima existência, a gente vai ver que tem tanta coisa para pagar, tanta dívida, e a gente vai falar assim, não vai caber numa existência só. Não tem problema. Você vai lá nessa próxima, você vai pagar uma parte, vai se reconciliar com algumas pessoas, e numa próxima ou em outras próximas você continua o pagamento, né? Então, olha como a gente cria uma situação para a gente, como diz na tirinha aqui. Eu não sei se o homem precisa dessa ajuda do demônio. A gente mesmo cria a situação e a coisa vai desandar de um jeito, de uma maneira tão grande que uma só nova existência não vai ser suficiente. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele deixa que a gente, de uma maneira parcelada, vá fazendo essas quitações. Então a gente vê a justiça das aflições, né? Por que a gente sofre? Porque nós mesmos causamos o nosso sofrimento. Então a responsabilidade é nossa. E por que uns sofrem mais que os outros? Apesar de a gente estar encarnado no mesmo planeta, que é o planeta Terra, de provas e expiações, né? Pegando esse exemplo, cada um está num momento, no seu momento próprio de evolução. Né? Cada um está no seu momento evolutivo. Então, menos evoluídos estão sofrendo mais, porque estão ainda resgatando muita coisa para trás. E outros, né, menos, já atingiram um grau de evolução maior que a dos outros. Né? Mas nada escapa, mesmo aquele que está com poucas dívidas ou que está com muitas, não vai escapar nenhum dos dois casos. A lei de causa e efeito não vai dar mais sofrimento para um sem ele ter causado isso. Não vai, né? Então é a justiça divina. A gente vai receber de acordo com o que nós fizemos. Sim, não, então todas as ações boas e más, elas são consideradas perante a justiça divina. As leis divinas dão a cada um segundo suas obras. Ninguém é vítima, porque a vítima de hoje foi o carrasco de ontem. Então, se a gente enxergar a, a reencarnação, se a gente entender que nós temos inúmeras encarnações para a nossa evolução, a gente entender que o que a gente faz hoje, lá na frente, a gente tem que resgatar e tem que pagar, então nós não somos vítimas. Se acontecer alguma coisa com a gente hoje, a gente vai sofrer, a gente vai até falar assim, nossa, por que aconteceu isso comigo? Mas aconteceu por uma razão. Aconteceu porque isso foi o efeito de algo que a gente causou lá atrás para outra pessoa. E nós estamos passando por essas aflições agora. Né? E nada acontece por acaso. O acaso não existe. Então, as nossas aflições são justas. A gente passa por aquilo que a gente plantou. Né? E as causas das aflições? A gente viu a justiça das aflições e as causas.
elas são de duas espécies. Ou, se preferirem, elas promanam de duas fontes diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa, sua origem na vida presente, e outras fora dessa vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 4. Quantos tombam, né, por suas próprias faltas? Quantos são vítimas da sua imprevidência? Quantos arruinados por indisciplina, por má conduta, por não saber lidar com seus desejos, não saber limitar os seus desejos, né? Quantas uniões infelizes, quantos casamentos infelizes. A única coisa que não faz parte das escolhas é o coração, são os outros interesses, o coração fica de lado, né? Quantas doenças e enfermidades decorrem de excessos? Quantos pais infelizes por causa de seus filhos? Então, as causas das aflições, elas podem estar na vida presente ou na vida anterior, em outra encarnação. Então, aqui são alguns exemplos de causas atuais das aflições. Então, tem a imprevidência, a preguiça, a inveja, os vícios, os excessos, né? Temos vários casos aqui. Mas eu gostaria de falar de uma causa que me chamou a atenção numa palestra que eu ouvi do Raul Teixeira, que é o temperamento forte, a pessoa do pavio curto. E o Raul Teixeira, ele conta uma história que tinha uma conhecida dele que ela não tinha conseguido ainda arranjar um namorado, uma pessoa que realmente ela achasse que fosse a pessoa ideal para ela, que realmente ela não encontrou aquela cara metade, né? Então, em um determinado momento, depois de muito tempo, ela conta que ela conheceu um rapaz, né? E eles acabaram se casando, né? E tiveram depois um filho. E no final daquele ano, primeiro ano onde eles estavam casados e o filho estava bem pequenininho ainda de colo, eles resolveram comprar uma geladeira maior e foram até uma loja para fazer essa compra. E depois de feito isso, ao saírem dessa loja, eles pegaram o carro e foram embora. Só que no caminho, eles foram fechados por um taxista no trânsito, né? E o taxista saiu, né? E o rapaz, o marido dela, seguiu, foi atrás do taxista. Temperamento forte, pavio curto, não leva desaforo para casa, né? Temperamento. E aí ele fechou o taxista até fazer com que o taxista parasse. Quando o taxista parou, ele já desceu do carro para ir tomar satisfação com o taxista, como que ele tinha fechado ele daquele jeito. O taxista não teve dúvidas, pegou no porta-mala uma arma e descarregou a arma no rapaz. Ele morreu ali na hora. A mulher ficou viúva, o filho de colo, pequeno, órfão de pai. Ele morreu e o outro foi para a cadeia, porque ele não queria levar desaforo para casa. Pago 10 para entrar numa briga e 1000 para não sair da briga. Eu não consigo aceitar essa situação. Eu vou ter que tirar satisfação com a pessoa. A gente fala que o pavio é tão curto que nem tem o pavio, né? Já explode direto. Então são causas atuais das aflições. Por quê? Porque a gente causa aqui, o efeito é aqui, na mesma existência. E as causas anteriores? Nós temos alguns exemplos aqui também. Morte de entes queridos, doenças de nascença, flagelos naturais ou tragédias coletivas. E aqui a gente traz um caso, né, porque esses causas anteriores, elas são inevitáveis, não tem mais o que se fazer. Né? Você está passando por uma aflição e você percebe que você não fez nada nessa encarnação para receber essa aflição, esse sofrimento que você está passando, que está acontecendo com você, você fala assim, mas nossa,
estou certinho, estou fazendo as coisas de acordo, estou seguindo direitinho, vamos dizer, a cartilha, né, do bom proceder, né, das boas maneiras. Como que acontece isso comigo? É inevitável, é de outra vida, né? Então, a gente vê na mesma família irmãos, um com problema, o outro super saudável. É normal, né? Agora, eu não fiz nada para merecer nessa vida. Isso daí que está acontecendo. Então, aí você começa a duvidar da bondade, da justiça e da providência de Deus, né? Então a gente volta àquele conceito que todo efeito tem uma causa. Se Deus é justo, a causa há de ser justa. Causa precedendo sempre o efeito. Não estando na vida atual, está em vida anterior. Aqui tem uma passagem no livro Cartas e Crônicas, ditado pelo espírito Irmão X, psicografia do Francisco Cândido Xavier, que ele fala sobre uma tragédia coletiva. No ano de 177 da nossa era, na cidade de Lyon, na França, aconteceu uma tragédia muito grande de pessoas numa arena serem incendiadas para uma demonstração lá, né, da época do imperador, que queria mostrar sua força. Então ele executava as pessoas em arenas, antes com feras, soltavam as feras para cima das pessoas, mas aí estava ficando sem graça, né, soltar as feras. Ele resolveu cercar. Alguém deu uma ideia para ele de cercar a arena com produto inflamável, né? E colocou fogo nas pessoas e soltaram até uns cavalos lá, os cavalos pisotearem as pessoas para fugir do fogo e as pessoas morrendo queimadas, né? E aí nesse livro do Irmão X, né, que o Chico psicografa, lá no dia 17 de dezembro de 1961, a gente tem aqui o resultado, né? A gente tem aqui o efeito, a reação daquela causa lá atrás, no ano de 177 depois de Cristo, ou seja, 1800 anos depois, a maior tragédia circense da história e o pior incêndio com vítimas no Brasil, que foi lá em Niterói, no ano de 1961. Então, como explica Divaldo, né? Aqueles que individualmente se acham renovados pelo processo da renovação moral, aqueles que conseguiram romper as amarras do grupo pelo bem que fizeram, naturalmente minimizaram as consequências do mal que realizaram. E muitas vezes são poupados, estão excluídos do débito coletivo pelo bem que individualmente fizeram. Muitas vezes, num acidente aéreo, uma pessoa escapa. Outro chega ao balcão do aeroporto e acaba de perder o voo. Mas aquele perder, entre aspas, de um voo foi o ganhar da existência planetária. Num acidente, alguém consegue sobreviver. Então, nesse, nesse incêndio em Niterói, aqueles causadores do incêndio lá em 177 depois de Cristo, né, eles de alguma maneira eles foram se reunindo, muitas crianças no circo, muitas crianças e mulheres, mas não são as que foram as que morreram lá em 177, foram os espíritos que causaram o incêndio, que planejaram, que executaram, que colocaram fogo. Esses morreram queimados aqui nesse incêndio de Niterói. Isso está lá no livro Cartas e Crônicas, para vocês lerem depois. Mas é muito interessante você ver como é a justiça divina. Nada escapa à justiça divina. O que a gente faz, a gente vai ter que resgatar.
Então, as aflições por causas anteriores. Foi orgulhoso, pode nascer em condição humilhante. São exemplos, né, aqui. Foi avarento, egoísta ou empregou mal sua fortuna, pode ser privado do necessário. Sempre ele, em uma nova existência, ele pode passar e resgatar aquela situação que ele causou na anterior ou nas anteriores. Foi um mau filho, poderá sofrer com seus filhos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7 do capítulo 5, fala da justiça distributiva. O homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. O significado das aflições, atuais ou anteriores, é um meio de progresso. A advertência de que mal procedeu traz a experiência, traz o crescimento, faz sentir a diferença entre o bem e o mal. Você começa a ter um maior discernimento no seu livre-arbítrio para fazer as suas escolhas. E aí você começa a fazer as suas escolhas melhores. Você vai conhecendo mais, você tem mais experiência e você vai escolhendo melhor. Faz ver a necessidade de se melhorar. Né? E são bênçãos de Deus. Né? A gente vai recebendo a misericórdia divina e as suas bênçãos e vai aprendendo a evoluir, a crescer, né, como espírito, moralmente e intelectualmente também. Então, quando cometemos uma falta, primeira coisa, o arrependimento. Primeira coisa, eu preciso me arrepender daquilo que eu fiz. Né? Então, lá no item 16 do livro O Céu e o Inferno, fala desse assunto especificamente, que primeiro eu me arrependo, mas só arrependimento não basta. Eu preciso expiação, né? Pedir perdão, passar pelo sofrimento. Mas só isso também não basta. O que eu preciso? Eu preciso reparar. Essas são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta, né? E as consequências que vai acontecer por causa disso, né? Então, a reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal, né? Nós temos o dever de pedir perdão para o próximo. A gente fez uma falta, cometeu algo de errado, precisamos pedir perdão. Precisamos, né? É a nossa obrigação. Agora, se a outra pessoa, eu te perdoo, muito bom para ela ter feito, né, ter nos perdoado, mas ainda a gente continua devendo para essa pessoa. Então a gente precisa reparar. Né? Então a gente precisa fazer esses 3 passos: nos arrependermos, expiar e depois reparar. Arrependimento suaviza os traços da expiação. Esperança ao caminho da reabilitação. Pode ocorrer em qualquer parte e em qualquer tempo. Depende da gente. Agora, quanto mais rápido a gente se arrepender, quanto mais rápido a gente corrigir o traço, né, a rota, o caminho, o trilho que a gente está, melhor para a gente. Né? Por exemplo, uma pessoa desviou uma moça e levou ela para a prostituição. Né? Então ele é responsável por aquela situação. Ele levou ela a ir para o caminho da prostituição. Mas daí ele se arrepende, ele fala assim, nossa, fiz um negócio muito errado. Opa, primeiro passo, me arrependi. Agora ele vai expiação. Ele vai, né, sofrer aquilo que ele fez. Né? Sofrimento físico ou moral decorrentes da falta. Na vida atual, ou na vida espiritual após o desencarne, ou em nova existência. Mas ele pediu perdão para aquela pessoa. Se a pessoa perdoou, ótimo para ela. Né? Mas se aquela pessoa não perdoou por ele ter levado a essa situação, pior para ela. Ela vai continuar agora no caminho que ela escolheu. Ele se arrependeu, ele vai expiar e ele vai reparar isso para outras pessoas, porque aquela pessoa não aceitou. Né? Então, ele precisa reparar, mas ele pode reparar ajudando outras pessoas. Né? E a reparação, fazer o bem a quem fez o mal,
Sim, mas se a pessoa não aceitar, você vai fazer o bem para outras pessoas. Né? Fazer o que deixou de fazer por inércia, cumprir deveres desprezados, transformando defeitos em virtudes. Então, condições para reequilíbrio da balança. Nós estamos falando aqui da justiça divina. Então, a nossa balança existencial tem que estar equilibrada e só depende de nós para termos esse equilíbrio. Todo sofrimento decorre de uma falta cometida? Aí é uma questão, uma pergunta, falando assim, mas eu sofri, eu estou sofrendo, estou tendo as aflições, o sofrimento. Eu cometi uma falta para passar por isso? Não necessariamente. Pode ser uma prova buscada pelo Espírito para atingir sua purificação e apressar seu desenvolvimento. É o caso daquele espírito que escolhe a estrada reta para percorrer, né? Ele não precisa mais passar por aquela situação, mas escolhe essa prova para ajudar e ao mesmo tempo adiantar a sua evolução. Então, pode ser uma missão de renúncia e de amor. Eu vou ajudar alguém, eu preciso vir numa nova existência para ajudar uma pessoa. Ele não precisaria, ele já poderia ir para um passo adiante, mas ele quer passar por um sofrimento, por uma situação, porque ele vem para ajudar alguém, ele vem para tentar adiantar também a outra pessoa. Então isso é amor, né? Isso é desprendimento, é amar o próximo realmente sem nenhum esperar nada em troca. E como conclusão, o entendimento da lei de causa e efeito nos permite compreender em plenitude a justiça perfeita de Deus. Sentimos que tudo tem uma razão de ser, que nada acontece por acaso. Males e sofrimentos variados que enfrentamos estão relacionados com o nosso passado, recente ou remoto. É a conta a pagar, é a contabilidade que temos que fazer. Mas há outro aspecto muito importante. Se a dor é a moeda pela qual resgatamos o passado, Deus nos oferece a abençoada alternativa, o bem. Então vamos fazer o bem, porque com isso as nossas aflições elas diminuirão de tamanho, com certeza. Porque a gente vai sentir uma ação, uma causa boa resulta num efeito, numa reação boa. Então a gente vai sentir os ganhos de fazer as boas ações. Todo esforço em favor do próximo amortiza nossos débitos, tornando mais suave o resgate. Então é a história da pessoa que perdeu aquele voo do avião que caiu e ela falou assim, nossa, meu passaporte não estava na hora, não consegui embarcar. E aquela pessoa não morreu. Provavelmente aquela pessoa conseguiu, por atitudes boas, fazer coisas e ela conseguiu tornar mais suave o resgate. Ela não precisava passar por aquele acidente aéreo. Ela vai desencarnar de uma outra maneira, não precisa passar por aquela expiação, por aquela prova. Então, a gente fala assim, não adianta colocar peso nas coisas suaves. Eu vou agora, estou passando por situações mais tranquilas, eu vou agora deixar que as situações fiquem piores. Não, não é por aí. A gente tem que aprender a trazer leveza para as coisas pesadas. Se as coisas estão suaves, ótimo. Mas se as coisas estão pesadas, aí sim, vamos fazer com que elas se tornem mais leves, mais tranquilas, para a gente saber enfrentar da melhor maneira possível as nossas as pedras que nós encontramos pelo caminho. Né? Quando o apóstolo Pedro diz em sua epístola, o amor cobre a multidão de pecado, quer nos ensinar que não é preciso sofrer para resgatarmos uma dívida, mas através da vivenciação do amor podemos atingir o mesmo alvo de uma forma mais ampla e sem dor. Isso porque, como já dissemos, o objetivo da lei de causa e efeito não é punir. Se pela vivenciação dos ensinamentos cristãos ou se redimir, né? Então não é preciso sofrer, né? Então é por aí. A gente tem que buscar a leveza para as coisas mais pesadas, para que a nossa vida se torne mais tranquila, com menos aflições, com menos sofrimento. Depende só da gente.
Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, sobre a lei de causa e efeito, um pouco, né, o material é muito vasto na doutrina espírita sobre esse assunto. Então, era isso. Eu gostaria de novamente agradecer muito e, nesse momento, agradecer a casa Batuíra, agradecer aos dirigentes, a oportunidade de estar aqui e, sem dúvida, agradecer a Deus pelas suas leis divinas e perfeitas, agradecer a Jesus pelos seus ensinamentos, pelo seu evangelho, que é o caminho, a estrada reta que nós devemos seguir. Se a gente praticar o evangelho de Jesus o máximo possível, a nossa caminhada vai ser bem mais suave, bem mais tranquila, e com isso os nossos efeitos, os nossos sofrimentos serão bem mais leves para seguir a nossa jornada. E que a gente possa procurar fazer o bem, que fazendo o bem nos sentiremos melhores, nos sentiremos mais tranquilos em ajudar o próximo. Então, obrigado a todos, obrigado pela essa oportunidade novamente de estarmos aqui juntos e gratidão sempre eterna a Deus. Obrigado, assim seja. Então, até a próxima e obrigado, pessoal.